A paz do Senhor, alunos, você que está ainda neste curso, o próximo vídeo que a gente vamos tratar, o próximo assunto que nós vamos falar é sobre a origem da igreja. Isso mesmo, origem da igreja. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Então você já pega o seu papel, pegue sua caneta, não deixe de anotar. Origem da igreja. Vamos tratar agora sobre a origem da igreja. Aprendemos o que é o significado de eclesiologia, aprendemos sobre a palavra eclésia e agora nós passamos da pronúncia eclesia e logos, que é estudo, e agora vamos tratar um pouquinho sobre a origem da igreja, certo? Falar da igreja é falar que a igreja em si é um corpo. Como assim, Felipe? Vou explicar para vocês. A igreja ela é considerada como corpo, seja numa qualidade de um organismo. A igreja é considerada por um corpo e Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, ele é a cabeça e nós, assim, somos o corpo. Jesus é quem nos guia. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. É assim que a igreja é conhecida como o corpo de Jesus Cristo, porque Jesus é a cabeça. Nós somos um membro, e falar de membro é 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12 e 13, fala e trata que nós somos o membro da igreja, nós somos igreja. E também Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23, vai tratar da mesma forma, do mesmo assunto. Então você entende que nós somos a igreja e Jesus é a cabeça. Então, percebemos que o centro de tudo é Jesus e que o corpo só é guiado aonde a cabeça vai. Então, nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Pois bem, falando sobre a origem da igreja e se tratar que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, também não posso deixar de falar para vocês que Jesus, além de ser a cabeça, Jesus ele é o ponto central da igreja. Deus ele é o ponto central da igreja. Primeiro tópico, e eu vou colocar aqui para vocês ver, e eu quero que vocês anotem esse tópico, tá bom? O estudo é a origem da igreja, e você vai anotar aí, ó. Primeiro tópico, a igreja profeticamente considerada. O que é a igreja profeticamente considerada? São seus profetas que profetizou sobre a igreja ser considerada igreja. E quais são os profetas que mencionaram e citaram? Alguns profetas eu vou citar aqui, como o profeta Isaías e também como o profeta Miqueias. Quando você pega a história do profeta Isaías, o profeta Isaías ele sempre vai tratar com o povo de Israel, assim também como Miqueias, que profetiza ao povo de Israel, falando sobre a vinda de Jesus, sobre o dever de Jesus na terra. Isaías capítulo de número 60, versículo de número 22, vai tratar sobre isso, vai falar sobre alguns assuntos específicos sobre o povo de Israel e sobre Jesus, o que ele poderia fazer em sua vinda. Em Miqueias, capítulo de número 5, versículo também de número 2, fala sobre o que Jesus iria fazer e sobre a igreja que iria nascer. Então perceba que Jesus já vem montando, dizendo sobre a igreja. E a igreja profeticamente considerada é o povo de Israel. Então, a igreja considerada, a igreja cresce, a origem da igreja, ela é considerada profeticamente também, tá? Por esses profetas que profetizaria que Jesus viria, certo? É a igreja profeticamente, o profeta Isaías, o profeta Miqueias, trata sobre o povo de Israel como a igreja. Mas existe um porém, o povo de Israel não queria receber Jesus. Então Jesus começa a pregar aos gentios.
E é aí que começa a se espalhar a palavra de Deus, se tornando um conjunto de uma igreja. A igreja cresce aí. Segundo tópico aí, historicamente considerada. Tá bom. Primeiro tópico foi profeticamente considerada. A igreja, ela é profeticamente considerada? Sim. O profeta Isaías já falou, profeta Miqueias anunciava, e historicamente, em papel, historicamente, a igreja é considerada? Sim, a igreja é considerada historicamente também. E aonde que a igreja historicamente é considerada? No livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 2. Ali a igreja é considerada. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Se você pegar sua Bíblia, já pega a Bíblia, já coloca lá. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, refere sobre o dia do Pentecoste, tá? Só que a igreja, ela é a partir do dia do Pentecoste, ela se inicia, ela toma o seu corpo, ela toma a sua junção e ela se inicia a partir do dia do Pentecoste. A igreja cresce ali. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tá bom? Depois disso, Paulo também menciona sobre a igreja, certo? Sobre a igreja, sobre tudo isso. E ele vai falar no livro de Efésios, do seu capítulo de número 3, do seu versículo de número 8 e 11. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8 e 11, ele vai tratar sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja. Então perceba que ele trata também aí que ele foi para levar a palavra de Deus, para propagar o evangelho da igreja, que é a junção do livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 2, que a igreja surge aí. Então, a igreja, sim, também é historicamente considerada, tá bom? Lá no livro de Atos dos Apóstolos você vê uma igreja crescendo, uma igreja fluindo, e a igreja imediatamente se torna ali um corpo, e Cristo, como foi citado, é a nossa cabeça. Tá ok? Vamos falar também sobre a natureza da igreja. Natureza da igreja. E o que se trata a natureza da igreja? A natureza da igreja é o nosso Jesus Cristo. Esta é a natureza da igreja. Em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18, Lucas, ele é cuidadoso quando nos afirma o crescimento da igreja. E ele está dizendo que a igreja não só cresceu por causa dos homens, mas por causa de Deus. A igreja está voltada em Deus. E quando tem Deus na igreja, haverá o crescimento. Então, a igreja não cresce só por causa ou motivo dos homens, mas por causa de Deus. Tá bom? Moisés também, ele trata isso sobre a igreja e quer mostrar para a igreja o crescimento da igreja e como poderia a igreja poder crescer, que essa é a natureza da igreja, o crescimento. Em Deuteronômios, capítulo de número 4, versículo de número 10, ele vai tratar sobre esse assunto também. Esta é alguma natureza da igreja. A natureza da igreja é Jesus Cristo. Então, a igreja é considerada espiritualmente? Sim. A igreja é considerada historicamente? Sim, tá bom? Então, esse foi a segunda etapa, a origem da igreja. Que Deus assim continue abençoando vocês. Anotem tudo aí, gravem tudo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.